O Nair diz que não vai mentir e fala que ela ficou muito bem nessa roupinha marrom, cabelo loiro, e diz que ele vai fazer um elogio. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E depois que ela diz que o nome dela é Hayley, ele fala que o nome dele é Nair. Ela diz que é um prazer e ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ele fala que é de Ohio e que está tentando fazer uma nova amizade. E fala que pensou que ela pudesse ser um bom começo. Ela fala que entende, mas que ela está um pouco com pressa agora e que precisa encontrar uma amiga dela. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é dali mesmo. E ela diz que mais ou menos isso. Ele pede o número dela, mas ela diz que não dá o número dela para desconhecidos. Ele fala que é por isso que ele está tentando pegar o número dela, mas ela diz que está com pressa agora. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não e fala que sente muito. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela diz alguma coisa ali pra ele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta pra onde ele está indo, ele fala como assim pra onde eu estou indo? E como ela pergunta novamente, ele fala que estava indo para o restaurante. Ela pergunta se ela também pode ir e ele fala que pensou que ela estivesse ocupada. Ela fala que pode fazer isso depois e ele fala que ela disse que estava com pressa. Ela fala que estava com pressa, mas que mudou de ideia. E ele pergunta se então ela quer mudar de ideia agora. Ele pergunta o que a amiga dela vai achar e ela diz que ela pode esperar. Ele fala agora ela pode esperar e fala que ainda há pouco ela não podia parar nem um segundo para falar com ele. Ela fala que mudou de ideia e ele fala mudou de ideia. Ele fala que ela disse que não estava interessada, mas ela diz que eles podem tentar. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e ela fala que pensou que eles pudessem sair para jantar. Ele fala que ele só ficou curioso para saber por que ela mudou de ideia. Ela fala que só ficou pensando que ele é novo por ali. E em seguida pergunta se ele quer conhecer a área. Ele pergunta se então foi isso que ela pensou e ela diz que sim. Ele pergunta se isso não tem a ver com o carro dele e ela fala que não. Ele fala que é o que parece e ela diz que ele tem um carro legal, mas que ela realmente quer conhecê-lo. Ele fala que logo depois que ela viu o carro dele, de repente ela resolveu voltar. Ela diz que só pensou melhor que eles podem passar um bom momento juntos. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela tem em mente. E ela fala que talvez eles possam se conhecer durante um jantar. E ele fala durante um jantar e pergunta para onde ela quer ir. E ela começa a citar alguns lugares para ele. Ele fala que não gosta desses lugares e ela fala que pode ser aonde ele quiser. Ele fala que não sabe se ele realmente quer ter esse encontro com ela, já que no começo ela o descartou. Ela fala que realmente ficou pensando que eles podem passar um bom momento juntos. Ela diz que estava com pressa, mas que resolveu voltar. Ela fala que gostaria de conversar com ele e ele a convida para entrar. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz então quais são os seus planos para hoje. Ele fala que só ia pegar alguma coisa para ele comer e que depois ia para casa. Ela pergunta se ele trabalha por ali, mas ele diz que não e fala que é do ramo imobiliário. Ela pergunta se então foi isso que o trouxe até ali. Ele fala que só ouviu falar bem do lugar e resolveu morar ali. E ela diz que tudo bem. Ela pergunta se ele quer passar os primeiros dias dele ali com ela e ele pergunta o que ela quer dizer. E depois que ela diz novamente, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que tem muitas coisas para comprar no shopping e fala que eles podem fazer compras. Ela fala que depois eles podem jantar e ele pergunta por que fazer compras. Ela pergunta por que não e fala que é bom, mas ele diz que ele não precisa fazer compras e fala que ele não quer perder o tempo dele e diz que ele valoriza muito isso. Ela fala que é bem comum levar a garota para o shopping no primeiro encontro e ele fala para fazer compras e ela diz que sim. Ele fala que não vai comprar nada para ela e diz que ele não vai fazer isso. Ela fala que está acostumada com isso e já ele fala que se ela está procurando alguém que faça isso, ele não é a pessoa certa. E ela pergunta por que ele não quer dar uma chance para ela. Ele fala que ela não é a esposa dele e que ele não vai levá-la para fazer compras no primeiro encontro. E fala que tem que fazer por merecer ser a garota dele. Ela fala que ela pode fazer por merecer, mas ele
fala que não é o que parece, e fala que ela não é a namorada dele, e pergunta o que ela vai fazer por ele, e ela diz que assim eles vão poder se conhecer. Ela diz que ela nunca foi rejeitada antes, e ele fala que tudo tem uma primeira vez. Ele fala que está legal, que não vale a pena e que ele não quer perder o tempo dele. Ela pergunta se ele não acha que vale a pena e ele fala que não, e em seguida diz que com certeza não. Ela fala que então tá legal, ele fala que pra ele também tá legal, e diz pra ela ter um ótimo dia. Falando baixo, Landon diz que ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta. Ela diz que o nome dela é Vanna e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta quanto tempo, ele deixa a barba dele crescer e ele fala, olha, e diz que desde os 17 anos dele. Ele fala que já está precisando aparar e ela fala que fica muito bem nele. E ele agradece. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está ótima. Em seguida, ela diz pra ele que tem um lugar que ela precisa ir agora. Ele fala que o erro foi dele, mas que ele gostou do que viu e achou que deveria parar para falar com ela. Ele fala que acabou de se mudar para Houston e que ele veio de Los Angeles. E ela diz, ai meu Deus, eu também. Ele pergunta se de Los Angeles e ela diz que Santo Antônio. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali e ela diz que há 6 semanas. E já ele diz que veio semana passada. Ela diz, ai meu Deus, que legal, é o meu povo. Ele pergunta o que ela está achando dali e ela fala que está amando muito. Ele fala que não sabe e diz que pra ele ainda é um pouco estranho. Ela pergunta se é verdade e ele fala que a comida não é boa. Ela fala que ela mora perto de Austin, mas que é um pouco estranho. Ela fala que gosta, mas que a comida não é boa. Ela fala que infelizmente a comida não é boa, mas que as pessoas têm uma ótima vibração. E ele diz que concorda plenamente com isso. Ele fala que talvez eles possam se conhecer e diz que ela é muito bonita e ela diz que sim. Em seguida ela agradece e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que só acabou de sair da casa dos amigos dele porque ele precisava resolver alguns negócios. E diz que em seguida foi quando ele a viu. Ele pede para pegar o número dela e ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela vai fazer no resto do dia e ela diz que tem algumas tarefas. Ela fala que depois vai malhar, mas que é só isso. Ele pergunta se ela tem tempo agora e ela diz uns 5 minutos. Ele fala que talvez eles possam conversar e se conhecer. Ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Ele fala que o carro dele é esse aí e ela diz que é muito legal. Ela fala que então ele veio de Houston, ele fala que já morou também em Nova York. E ela diz que entendeu. Ele fala que não vai mentir e diz que ela tem uma energia muito boa. E em seguida diz que nós vamos ver. Ele fala que então é isso e pede para ela contar um pouco sobre ela. Ela diz que acha ele atraente e ele agradece. Ela diz que ela também gostou, que eles têm algo em comum. Ela fala que está em um relacionamento. Ele fala, sério, você está em um relacionamento? E ela diz, E ela diz que sim, que está em um relacionamento. Ele fala que não sabia disso e ela fala que adora fazer amigos. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento e ela diz que desde que ela tinha 15 anos. Ele fala, caramba, então é muito tempo e pergunta se ela é feliz. E ela diz, sim, sou feliz. Ele pergunta se sim e ela diz que é. Ele pergunta o que ela gosta de fazer, ela fala que é aventureira e que gosta de explorar. Ela fala que gosta de caminhar, cachoeiras, ao ar livre. Bom, e já nesse momento da conversa, ele pergunta se ela realmente é casada ou apenas um relacionamento. E ela diz que essa é uma boa pergunta. E ela diz, nós estamos falando de questões legais ou... E ele diz, no geral. E ela diz que é casada. E em seguida diz que ela é uma mulher casada. Ele fala que entendeu e ela pergunta o que ele acha disso. E ele pergunta de você ser casada e fala que isso é um problema dela. E ela diz, Ele fala que é um problema dela e pergunta se não é isso, e ela fala que é. Em seguida, ela pergunta se ele não se importa de dormir com uma mulher casada. Ele fala que nunca disse isso e pergunta como assim dormir juntos. E ela diz que tudo bem, que ela não deveria ter dito isso. E ele fala que agora ele está ficando confuso. Ele pergunta se é isso que ela está tentando fazer e ela diz que não. Ele pergunta então por que ela disse isso e ela fala que não sabe. E em seguida diz que só está tentando saber. E ele diz
que ele não faz esse tipo de coisa. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a chama para sair e fala que vai ser melhor eles conversarem lá fora. Ela pergunta e aí, e ele fala que isso é muito louco. Ele fala que ela é casada e que ela nem deveria estar falando sobre isso. Ela fala que eles podem fazer valer a pena. Ele fala, mas você é casada, você é casada. Mas ela diz que vai ser bom. Ele fala que ela é casada e ela fala que eles podem fazer valer a pena. E em seguida mostra pra ela que tem uma câmera atrás dos arbustos. Ele fala que é o cameraman dele e diz que está sendo gravado. E ela pergunta por que ele está gravando. E ele fala que provavelmente o marido dela vai ver. E ela diz que não e fala pra ele não postar isso. Ela diz, ei, você não pode postar isso.